E aí, crente, bom dia! Hoje é 9 de outubro, mais um vídeo aqui da série Realidade da Nova Criação no canal Acessando a Graça. E aí, você já é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa seu like. O nosso tema hoje é o seu lar permanente. E o texto que nós vamos ler como base é Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vou ler na versão da Bíblia Amplificada, que diz assim, ó: para que, segundo a riqueza dos tesouros da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos e reforçados com grande poder no homem interior, mediante o seu Espírito Santo, pessoalmente habitando no íntimo do caráter de vocês. E assim Cristo realmente habite, estabeleça-se e faça seu lar permanente nos vossos corações. Que texto esclarecedor, né, nessa versão da Bíblia Amplificada. E aí eu já lhe pergunto, como é que Cristo pode estabelecer-se e fazer seu lar permanente em nosso coração? Isso só pode acontecer por um viés, que é por meio do viés da fé. Nós temos gastado tempo aqui falando, despertando você para a realidade do Espírito em nós. Isso é a realidade da nova criação. E quando nós cremos naquilo que Deus fez a nosso favor por meio de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo e ele veio fazer morada em nós, ele veio habitar em nós, nos transformar, comunicar a natureza de Deus em nós e nos fez casa de Deus, como nós já vimos em outros devocionais. E eu vou insistir com essa verdade, porque a repetição nos ajuda a entender, e a minha oração é que o Espírito Santo faça isso descer ao meu e ao seu coração e tomar lugar de regência, que esse é o plano, esse é o propósito divino de Deus, é que ele faça da nossa vida o seu lar permanente. Deus tem como propósito estar continuamente, não nos visitando, mas habitando em nós. Eu digo isso porque já vi muitas vezes pessoas dizerem, cristãos dizerem, por favor, isso não é uma crítica, é apenas jogando luz, trazendo uma iluminação sobre algo que é muito claro na Bíblia, mas que muitas vezes a gente não consegue estabelecer. Eu disse, a vontade de Deus é que fazer da nossa vida o seu lar permanente por meio do seu Espírito. E nós cristãos muitas vezes dizemos, Deus vai lhe visitar agora. Continue orando que você vai receber uma visita de Deus, uma visita do Espírito Santo. E você há de concordar comigo que uma pessoa que tem uma casa, ela não precisa visitar aquela casa. Uma pessoa que tem um lar permanente, quando ela vai ali, não é uma visita, porque aquele lugar é o lugar dele. E por que esse tipo de leitura e de confusão muitas vezes acontece? Porque a gente tenta entender as coisas do Espírito pelo viés do natural, pelo entendimento natural. E aí nós lidamos com coisas que são boas, lidamos com outras que não são tão boas, lidamos com acertos e também lidamos com erros, lidamos com alegrias e lidamos com tristeza, e por causa dessas oscilações a gente não concebe a realidade de que Deus está permanentemente habitando em nós. É o nosso tema hoje, o seu lar permanente. De fato, isso é uma verdade. Se a gente tentar entender pelo lado natural e observar as oscilações, a gente vai dizer, Deus não estava naquela hora, e por isso eu careço de uma visitação, e por isso eu careço de uma intervenção. E essa leitura, esse nível de compreensão, que não é a revelação plena, que faz com que a gente fique aquém daquilo que Deus gostaria de que nós vivêssemos e recebêssemos. Eu vou ler de novo aqui o texto só para lhe ajudar, para a gente entender como é profundo. Lembrando que eu estou lendo na versão Amplificada, diz, para que segundo a riqueza dos seus tesouros, da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos e reforçados com grande poder. Veja o que acontece quando a gente entende que nós somos lar permanente de Deus. Nós somos fortalecidos e enriquecidos com grande poder. O texto vai dizer, mediante o seu Espírito, que pessoalmente está habitando no íntimo do nosso caráter. E aí ele vai encerrar dizendo assim, e assim Cristo realmente habite, estabeleça-se e faça seu lar permanente no coração de vocês. Então, a verdade bíblica que esse texto nos ministra é que nós não precisamos de uma visita de alguém que vai resolver as coisas da nossa vida, que vai produzir transformação, mudança, bem-estar na nossa vida. Nós não precisamos de uma visita dessa pessoa quando a nossa própria vida é a casa dela. Então, a grande questão é a gente entender essa revelação, entender que o nosso corpo é lar permanente de Deus por meio do seu Espírito. Isso vai fazer toda a diferença nos resultados da nossa vida, inclusive na condução de uma vida de paz, de tranquilidade, usufruindo da paz que excede
todo o entendimento que vai além das coisas naturais. Eu quero confessar a palavra com você no sentido do que nós aprendemos nesse devocional. Eu gostaria que você repetisse, diga assim comigo: sou fortalecido e reforçado com grande poder no meu homem interior, mediante o Espírito Santo que habita em mim. Cristo realmente habita, estabelece-se e faz seu lar permanente em meu coração. Amém? Que bênção, né? Então, faça comentários aí, medite mais vezes nesse vídeo, compartilhe essas verdades, declare isso sobre sua própria vida, pratique-as e eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.